Olá pessoal, nessa nossa terceira aula nós vamos dar continuidade ao estudo das funções quadráticas, estudando o vértice, que é um ponto muito importante da função quadrática. A gente até viu o vértice na aula anterior, mas não trabalhou especificamente sobre ele, e falando também sobre o estudo do sinal da função. Esse que é um conceito muito importante para o que a gente vai ver na sequência, que são as inequações quadráticas, ok? A gente vai trabalhar esses dois aspectos, mas antes eu queria trazer uma outra ideia interessante que acabou não sendo vista na aula passada, que é quando eu consigo encontrar a expressão de uma função quadrática a partir de informações que me são dadas desta função. Olha só essa situação. Queremos definir a expressão conhecendo alguns pontos do seu gráfico. Tem como descobrir qual é a parábola que passa por aqueles pontos? Tem. Dependendo dos pontos, isso pode ser mais fácil ou muito mais trabalhoso. Tá? Lógico que eu vou pegar aqui um exemplo mais tranquilo para a gente entender como fazer isso. Então, olha a situação. Vamos determinar uma função quadrática, f, que passa pelos pontos A, menos 1 e 6, B, 0 e 2 e C, 2 e 12. Então, se eu conheço três pontos, eu conheço três valores de domínio, três valores de x, e as suas respectivas imagens, valores de y ou f de x. Ou seja, o ponto A, menos 1 e 6, significa que quando o x é menos 1, o y é 6, ou f de menos 1 igual a 6. Se eu quero uma função quadrática, essa minha função f, ela tem que ser naquele formato genérico, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Mas se eu substituo então o x por menos 1 aqui, o resultado tem que dar 6. Então, a vezes menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais c igual a 6. Menos 1 ao quadrado é 1. O b vezes menos 1 vai mudar o sinal. Então, eu fico com a menos b mais c igual a 6. Eu chamei isso aqui de 1. É a primeira equação. É uma equação com três incógnitas. Eu não conheço nem o a, nem o b, nem o c. Veja, determinar a função quadrática é justamente determinar esses três coeficientes. Então, eu quero descobrir a, b e c. Eu cheguei numa equação com três incógnitas. Não dá para você resolver uma equação só com três incógnitas. Então, a gente vai buscar mais informações. Vou no segundo ponto. Ponto B, 0 para x, 2 para y, ou seja, f de 0 igual a 2. Substituir o x por 0, a imagem vai dar 2. E olha só que interessante, substituir o x por 0, vai zerar aqui, vai sobrar só o termo independente c. Isso me dá o valor do c. Isso aqui é o ponto onde a função corta o eixo y, lembra? 0 para x, 2 para y, é o ponto onde corta o eixo y. Então, eu já sei que o c vale 2. Isso aqui eu chamei de expressão 2. Já é algo interessante, já sei um dos três que eu precisava saber. Né? O terceiro ponto, c, 2 e 12, f de 2 igual a 12. Substituir 2 no lugar do x, a imagem vai dar 12. 2 ao quadrado, 4, então vai ficar 4a mais 2b mais c igual a 12. Cheguei, então, numa terceira equação. Então, eu tenho três equações. A segunda está resolvida, c igual a 2. Posso substituir c por 2 na primeira e na terceira, certo ou não? Fazendo isso, então, trazendo as três para cá, c no lugar da primeira vale 2, no lugar da segunda vale 2. Aqui está a primeira equação, aqui está a terceira equação. Eu vou ter duas equações com as mesmas duas incógnitas, ou seja, eu vou ter um sistema de equações. A gente já falou disso no módulo 1, né? Mas vamos resolver esse sisteminha. Primeira coisa, eu vou tirar o 2 daqui. O 2 aqui está somando, o contrário da soma é subtração, então 6 menos 2 vai dar 4. 12 menos 2 vai dar 10. E nessa segunda equação aqui, como é 4a, 2b e 10, eu vou dividir todo mundo por 2, tá bom? Aqui eu dividi todo mundo por 2. Fiquei com 2a mais b igual a 5. Né? Era 4a mais 2b igual a 10, 2a mais b igual a 5. Nesse momento, eu consigo resolver esse sistema através do método da subtração ou adição. No caso, adição, porque menos b mais b
vai zerar. Então eu vou anular aqui o b. A mais 2a vai dar 3a, 4 mais 5 dá 9. 3a igual a 9, divide por 3, a igual a 3. Achei o a. Volto em qualquer uma dessas equações agora para achar o b. Então vou pegar essa primeirinha aqui, ó. No lugar do a vai o 3, 3 menos b igual a 4. Subtrai o 3, menos b igual a 1, b igual a menos 1. Pronto. Quem é então a minha função f de x? A3, b menos 1, c2. 3x ao quadrado menos x mais 2. Beleza? Dessa maneira, então, a partir de 3 pontos eu consigo determinar a minha parábola. Se eu for lá no GeoGebra, né, e fizer o gráfico, eu vou enxergar então essa parábola passando nos 3 pontos. Né? A gente vê ali menos 1 e 6, o 0 e 2 e o 2 e 12. Né? Veja que nenhum dos pontos ali mostrou alguma simetria, porque eu não peguei pontos simétricos, mas existem pontos simétricos. Existe um outro ponto aqui, ó, que também está na altura 12, assim como existe um outro ponto aqui que também está na altura 6, assim como existe um outro ponto aqui que está na altura 2. Eu não achei o ponto exato aqui onde passa esse eixo de simetria, mas com certeza ele existe. Tá ok? Vamos fazer mais um exemplo disso. Determine a lei da função quadrática com base no gráfico. Com base no gráfico. O que eu tenho nesse gráfico? Bom, eu tenho um ponto aqui, menos 3 e 0. Eu tenho um ponto aqui, 0 e menos 6. Até tem um ponto aqui, mas ele não está tão evidente, né? Não tem uma bolinha, então eu vou optar por esse ponto aqui, 3 e 6. Então, menos 3 para x, 0 para y. 0 para x, menos 6 para y. 3 para x, 6 para y. Vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos antes, tá bom? Substituindo x por menos 3, lógico, a função ela é ax ao quadrado mais bx mais c, né? Aquela básica. Vou ficar com a vezes menos 3 ao quadrado mais b vezes menos 3 mais c igual a 0. 9a menos 3b mais c igual a 0. Essa é o que eu vou chamar de equação 1. Ok? Vamos ver a equação 2. Para achar essa segunda equação, nós vamos então usar o segundo ponto, 0 e menos 6. Então, quando x for 0, y é menos 6, ou f de 0 igual a menos 6, a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c igual a menos 6, e aqui a gente já encontra o valor do coeficiente c, né, que é o coeficiente termo independente da função ali. E usando o terceiro ponto, 3 e 6, substitui o 3 no lugar do x, a imagem vai dar 6, então a gente vai ter aqui um 9a mais 3b mais c igual a 6. Novamente, eu vou usar esse menos 6 no lugar desse c e desse c. Como vai entrar aqui um menos 6, eu posso tirar ele daqui somando no segundo membro, então aqui 0 mais 6 vai dar 6, e a mesma coisa aqui, tiro o menos 6, soma 6, 6 mais 6 vai dar 12. E aí eu junto então essas duas equações nesse sistema. 9a menos 3b igual a 6, 9a mais 3b igual a 12. Mais uma vez eu vou somar, porque aí 3b menos 3b vai zerar. 9a mais 9a, 18a igual a 18. Dividiu por 18, o a igual a 1. Pega qualquer uma das equações e substitui o a por 1. Então, 9 vezes a, 9, mais 3b igual a 12. Peguei a segunda equação ali. Subtrai o 9, 12 menos 9 dá 3, divide por 3, b também é igual a 1. Consequentemente, a função que eu tenho ali no gráfico é x ao quadrado mais x menos 6. Beleza? Novamente, não trabalhamos aqui a simetria, mas você pode ver, por exemplo, um par de pontos simétricos aqui, que seria o menos 3 e 0 e o 2 e 0. Então, o eixo de simetria tem que estar bem no meio entre menos 3 e 2. Né? Então, se eu ando uma unidade para cá, eu vou para o menos 2, aqui eu venho para o 1, mais uma unidade, eu vou para o menos 1, aqui eu venho para o 0, aí tem que estar no meio entre menos 1 e 0. Então, na verdade, o meu eixo de simetria aqui, nessa função, vai ser no x igual a menos 1 meio, ou menos 0,5. Mas como determinar esse eixo de simetria, né? Esse ponto ali? Esse ponto especial é o que a gente vai chamar
de vértice da parábola. Toda parábola de uma função quadrática sempre vai possuir um ponto extremo, conhecido como vértice. Esse ponto extremo, quando a concavidade é voltada para cima, ele é o ponto mais baixo da parábola, conhecido como ponto mínimo da parábola. E quando a concavidade é voltada para baixo, então ele vai ser o ponto máximo, o ponto mais alto da parábola. Né? Pegando dois gráficos aqui, ó, aqui está o vértice como ponto mínimo, é onde a parábola para de decrescer e começa a crescer, e nota aqui um eixo de simetria. Então, se eu tenho um ponto aqui, a mesma distância que ele está desse eixo, vai ter um outro ponto para o outro lado na mesma imagem. Tá? E, no caso de uma parábola com concavidade para baixo, eu tenho aqui crescimento e depois decrescimento. O vértice marca essa posição. E se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, a mesma distância que ele está desse eixo de simetria, vai ter um outro ponto aqui, certo? Então, esse eixo de simetria que existe ali na parábola, ele é definido com relação à abscissa desse vértice, né? O vértice é um ponto. Se ele é um ponto, ele tem que ter coordenadas. Quem são essas coordenadas? X do vértice e Y do vértice. E a determinação dessas coordenadas, ela pode ser dada através de fórmulas. O x do vértice sempre vai ser menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Porém, eu prefiro entender o y do vértice como a imagem do x do vértice, ou seja, calculou o x do vértice, substitui na função e acha o y do vértice. Agora, por que o x do vértice é menos b sobre 2a? Justamente por essa questão da simetria. Está vendo aqui as duas raízes da função? Mesmo que elas não existam, o vértice sempre vai ser simétrico às raízes, mesmo que elas não sejam reais. Por quê? Uma raiz da função vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Já a outra raiz vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. O que acontece se eu encontrar o ponto médio entre essas duas? Ou seja, se eu fizer a média entre essas duas. Ao somar as duas, x1 mais x2, menos raiz de delta mais raiz de delta vai para o espaço, certo? Sobraria menos b sobre 2a mais menos b sobre 2a, o que daria menos 2b sobre 2a ou menos b sobre a, que é a soma das raízes que a gente viu lá no método de soma e produto. Agora, a média é a soma dividido por 2. Então, quando eu divido isso por 2, menos b sobre a dividido por 2, vai chegar em menos b sobre 2a, que é a expressão do x do vértice, que é a média, é a soma das raízes dividido por 2, é a média entre as raízes de uma equação ou de uma função quadrática. Beleza? O y do vértice pode ser encontrado também fazendo isso, pegando esse cara, jogando na expressão, desenvolvendo, vai chegar em menos delta sobre 4a. Eu não vou fazer essa demonstração. Eu gosto de pensar dessa maneira aqui. Então vamos fazer um exemplo para você entender. Ó. Quem é o vértice da função f de x? Lembrando, toda função tem vértice. Tenha ou não tenha raiz. O delta seja positivo, negativo, zero, toda função tem vértice. Então, o x do vértice, menos b sobre 2a. O b é 12, o a é 3. Então, menos 12 sobre 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, menos 12 dividido por 6, menos 2. Pronto, já achei a coordenada x do vértice. Substitui na função para achar o y. Y vai ser f de menos 2. Então, 3 vezes menos 2 ao quadrado, mais 12 vezes menos 2, mais 2. Só joga na calculadora, né? Isso aqui vai dar menos 10. Conclusão, o vértice dessa parábola é o ponto menos 2, menos 10. E olha que interessante e que importante. A partir do momento que eu determino o vértice, é que eu começo a pensar na construção da parábola. Lembra que eu falei para vocês de escolher 5 pontos? O ponto central sempre vai ser o ponto do x do vértice.
Se você colocar o x do vértice no centro e for pegando pontos equidistantes dele, então aqui ó, uma unidade a menos, uma unidade a mais, 2 unidades a menos, 2 unidades a mais, esses pontos serão simétricos. Então olha lá, se eu substituir o menos 3, aqui vai dar 9 vezes 3, 18, menos 36 mais 2, isso dá menos 7. Mas se eu substituir o x por menos 1, dá o mesmo menos 7. Aqui vai dar 3 menos 12 mais 2. Se eu substituir o x por menos 4 ao quadrado dá 16 vezes 3, 48, menos 48 mais 2, isso dá 2. Se eu substituir o x por 0, 3 vezes 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 mais 2, também dá 2. Aí está a simetria. Nota como A e D são pontos simétricos, B e C são pontos simétricos, o vértice está bem no meio. O x do vértice é o meu eixo de simetria dos pontos. Beleza? Então o vértice é um ponto muito especial da parábola. Nós vamos parar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua falando sobre o vértice, mas aí falando um pouquinho sobre valores máximo e mínimo de uma função. Beleza? Segue aí.